Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Luciano, que é lá da igreja do bairro São João, não é isso? Luciano. Luciano, né, mandou uma mensagem aqui para a gente, né, desejando uma feliz semana e que Deus seja louvado pela vida de vocês, né. Mandar um abraço aqui para Luciano, né, é uma feliz semana. E ele deixou uma pergunta aqui, né. Eu quero contribuir com o programa fazendo uma pergunta, né. Está falando de fé, fé salvadora, e ele faz essa pergunta aqui, ó. Na mensagem da fé salvadora, qual a importância das obras nesse contexto? Creio que muitas pessoas têm essa dúvida, por essa questão fiz essa pergunta. Não? Então qual a importância das obras nesse contexto? Luciano, a gente realmente trouxe essa questão já, né? Está Já tem essa pergunta, né? já temos essa pergunta. Inclusive, a gente pode entrar até agora, né? Nesse contexto, né? Sobre a importância das obras, né? No contexto da fé, né? No contexto da salvação. Né? Será que as obras ela tem importância, né? No contexto da salvação do crente, né? Então, vamos adentrar então nessa questão agora a partir das próximas perguntas. Né? A fé, ela, antes que eu ler o texto aqui, ela não é um sentimento. E no mundo cristão aí, a fé ficou muito sentimental, né? Se eu estou bem, então eu tenho fé. Se hoje eu não estou tão bem assim, então acho que minha fé está lá embaixo. Mas o que faz, né? Aí aqui em Tiago capítulo 2, Tiago 2, verso 18 diz assim: Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aí alguns podem pensar assim: então eu tenho que demonstrar obras para me salvar? Como é que é, né? Porque fala que a salvação ainda é independente das obras da lei. Então parece que há uma contradição, né? A Bíblia apresenta as obras dos homens e obras de Deus. Se é obras de Deus e obras dos homens, está em oposição, né? Um é as obras dos homens, outro é as obras de Deus. O homem por si só, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele tem que ter um poder vindo do alto, né? Então, a questão da salvação por obras, ela se dá porque a fé genuína, verdadeira, ela tem que ter obras. Então, ao mesmo tempo, tem até um texto aqui, mais um que eu gostaria de compartilhar. Está lá cadê aqui? Em João. Porque as obras humanas, 6, enquanto você comenta aí, as obras humanas, né, ela traz exaltação ao próprio ser humano. Os judeus demonstraram muito isso, muitas obras, mas com o intuito de elevar-se, né? De se aparecer, né? De estar orando ali no meio das praças, levando os dízimos, né? Fazendo obras, mas com o intuito de engrandecer-se, né? A Bíblia fala, né, que, faça brilhar a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que eles glorifiquem a Deus, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então há essa diferença. As obras de Deus que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, como diz lá em Efésios, lá em Gálatas, né? Com o único intuito de engrandecer o nome de Deus. Se as pessoas louvam a Deus pelas obras que você faz, então, muito bem, eu acredito que você esteja no caminho certo. Agora, se você traz atenção para si, então essas obras, né, elas não são de Deus, né? Elas não são de Deus, né? Elas não contribuem nada para a salvação do homem. Até porque as obras sendo de Deus, quem vai ser glorificado quem é Ele. É Ele, justamente. Então, aqui em João capítulo 6, o verso 28, diz assim: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perguntaram para Jesus, né? O que faremos para executar, ou seja, fazer as obras de Deus? O verso 29 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. As obras de Deus são essas, que você creia naquele que Ele enviou. Então, se eu creio em Cristo, eu já demonstro essas obras. Porque quando você crê, há o quê? Um relacionamento. E você vê isso em todas as religiões, até os pagãos. Se eles creem em determinado Deus, eles vivem segundo as obras daquela religião. Então não tem como separar. Você crê e ao mesmo tempo não aparece nada.
na sua vida? Não aparece nenhuma ação? E interessante quando se fala nesse ponto aí das obras, porque ali em Apocalipse, quando Deus ele fala para João, né, o profeta enviou uma mensagem para as igrejas, sempre o Senhor pergunta, ou o Senhor afirma, eu conheço as tuas obras. Por quê? A fé sem as obras ela é morta. Então, para ser uma fé genuína, tem que ter obras. Então, eu digo assim: eu creio em Deus, então eu vou me entregar a Ele. Então, aí já demonstra a obra, a ação. Então, eu sou salvo. E uma vez que eu sou salvo, essas obras vão ficar mais e mais em evidência. Só lendo outro texto aqui, Gleice, é João capítulo 14, o verso 10. João 14, verso 10. Porque surge também aquela pergunta assim: ora, se eu sou salvo pela fé, independentemente das obras, como a Bíblia diz, então por que sempre Cristo está a perguntar ou afirmar, ou cada pessoa vai ser julgada pelas obras? Aqui em João capítulo 14, o verso 10 diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, se você está em Deus, ou no Filho, né? Porque é a obra de redenção, de salvação, o Pai e o Filho quer habitar no ser humano convertido, né? E ele faz isso através do Espírito. Então, as obras Deus vai fazer. Mas Deus só pode fazer as obras se você tiver fé. Né? Porque o incrédulo não tem como. Se não me engano, é algum versículo bíblico que diz que uma fé sem obra é morta. Porque assim, nós recebemos, quando nós se batizamos, né, que nós se entregamos verdadeiramente, corpo e alma a nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o chamado. O quê? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. É uma obra. Então, é a seara do Senhor. Como diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E muitos não querem abraçar essa obra de Cristo, espalhar o evangelho como ele pede, né? Dizem, não, eu vou abraçar a causa do que o Senhor me pediu, vou abraçar a causa do que o Senhor me pediu, né? E de espalhar o evangelho, não, realmente vou trabalhar na seara da forma que ele quer. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tiago capítulo 2, o verso 21 e 22 diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que fez Noé construir a arca? Se não a fé que ele tinha em Deus, né? Porque se fosse por qualquer outra coisa, os demais teriam acreditado, né? Se Deus teria mandado, não, é chuva que eles querem, eu vou mandar chuva como prova, né? Não, mas só é salvo quem tem fé. Só entrou na arca quem realmente teve fé em Deus. É interessante que ele falou da fé perfeita. Alguém pode dizer, mas é possível? É porque essa fé ela vem de Deus, é dom dele. Né? Então, é possível. Pode continuar. Que necessidade há das obras para manter a fé viva? Então sabemos que temos uma necessidade, né? Para manter a nossa fé viva. Qual é? Tiago capítulo 2, o verso 20 até o 26, diz assim: mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porque assim como o corpo sem o espírito, ou seja, o fôlego, está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, há uma necessidade, né, das obras aí para mostrar que essa fé, de fato, ela está viva. Pois se não há as obras, então não há uma fé, porque não tem como separar, né, a fé das obras. Senão se torna uma fé falsa. E muitos aí que estão professando fé, muitas vezes estão fazendo obras, mas não é as obras de Deus, porque não está de acordo com a palavra. Está de acordo com as tradições, né, e as pessoas, nossa, que pessoa de fé fez isso, né, aquilo, mas não veio da palavra. E a fé genuína, até vai ter esse verso aqui, ela vem da palavra de Deus. Não se pode ficar de fora as obras, porque a fé genuína em si, ela já produz, né, as obras. As obras acompanham. Há muitos que podem dizer, não, mas eu tenho fé,
então eu não preciso fazer nada. Mas a fé genuína faz, né? Então, uma vez que você é salvo, a gente até explicou isso aqui, né, Grace, no estudo falando sobre justificação pela fé. Se você já errou, você está manchado, você está morto. Aí agora você quer apresentar uma obediência a Deus para estar de bem com Ele. Não funciona. Não funciona. Ou seja, indo a Cristo, aí nós tivemos um estudo falando sobre o arrependimento, falando sobre a confissão, que são necessários para que você... Batismo. Né? Isso, batismo. São necessários para que você seja salvo. Reconheça, aí é uma evidência que você está reconhecendo que você precisa de salvação, que está fora de você, que é em Cristo. Aí uma vez que Cristo te salva, através do seu grande sacrifício, do seu sangue, que nos liberta, agora você não vai viver mais aquela vida de desobediência. Agora você vai mostrar que essa fé que te salvou é a mesma fé que te leva a obedecer. Por exemplo, os anjos estão a salvos, né? Passaram pelo teste, estão a salvos. Né? E desde então eles fazem obras para Deus. Né? Pois Eles é. não fazem obras para se salvar. Não, eles não estão em nossa condição, né? Então Deus, ele nos salva para que a gente viva igual como os anjos vivem, né? De glorificar a Deus e praticar suas obras. Né? Em Então, harmonia com a vontade dele. as obras não é para que o ser humano se salve. Não, onde é que está escrito isso? Não, não é assim, né? Tem uma partinha aqui, que o próprio Lutero, né, trazer um texto aqui de Lutero bem interessante, que resume tudo isso que aqui a gente falou. Se só Cristo tira o pecado, nós não podemos fazer isso por meio de todas as nossas obras. Mas as obras boas seguem a redenção. Tão certamente quanto os frutos aparecem no árvore viva, né? Tem como você produzir fruto numa árvore que está morta. Né? A árvore ela tem que estar viva para que ela possa, assim, dar frutos, né? Em consequência disso. Eu acredito, Grace, que o problema hoje é que as pessoas querem separar, né? A fé de obras. Então, assim, aí causa uma complicação. Porque um fica de um lado. Não, eu tenho fé, não precisa. Aí o outro, não, mas eu tenho que ter obras para mostrar que... ou seja, para mim me salvar. E assim fica. Dois grupos, né? Mas quando se une a fé genuína, ela já produz as obras. Primeiro vai demonstrar essas obras ao você crer em Cristo, como foi o texto que eu li lá de João 6:29, mas é Deus quem faz em nós, né? Conforme João 14:10, essas obras, assim como fez na vida de Cristo. E se nós temos Cristo no nosso viver diário, as obras de Deus vão aparecer.